Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais do curso técnico em Informática. Muito prazer, professor Marciano, mais uma vez com cada um e cada uma, querido, maravilhoso, inteligente, competente, o pessoal maravilhoso de Alvorada do Gurgueia, Bonfim do Piauí, o pessoal de Cajazeiras, enfim, tantos polos que acompanham essa aula. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa que é a aula de Ética e Relações Interpessoais, aula das aulas de Ética e Relações Interpessoais, aula Nobel, aula modelo de Ética e Relações Interpessoais. E sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Código de conduta, aplicações de natureza social, financeira e contábil. Avelino Lopes do Piauí, abraço carinhoso, Bonfim do Piauí, Cajazeiras, Francisco Aires, Itaueiras, Jatobá do Piauí, Juazeiro do Piauí, Monte Alegre do Piauí, São Gonçalo, São José do Peixe, o polo de Itaueira. Me dá uma boa tarde, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, vem comigo. Nosso objetivo hoje é analisar a aplicação do código de conduta nos diversos, olha só, vou marcar aqui, ó, nos diversos setores de uma empresa, calculando também o seu impacto no clima organizacional. Nossa aula tem 5 partes. Recordando a aula anterior, a abrangência do código de conduta, aplicações de natureza social, financeira e contábil, revisão e as nossas atividades costumeiras. E então, estão preparados? Vem comigo! Primeiramente, vamos recordar a nossa aula anterior, alguns exercícios. Vocês recordam bem que em nossa aula anterior, nós também abordamos o código de conduta empresarial, as etapas de implantação, elaboração e implantação do código de conduta. Na primeira questão, eu quero justamente que você identifique qual etapa do processo de implantação do código foi descrita no texto que vou ler daqui a pouco. Olha só, será a elaboração, que é a primeira etapa? Será a aprovação e divulgação, que é a segunda etapa? Implantação e treinamento? Monitoramento? Avaliação? Vem comigo, vou ler o texto e você coloca a resposta no chat. Qual etapa do processo de implantação do Código de Conduta Empresarial vou descrever nesse texto? Bom, de acordo com Romberg, 2005, algumas perguntas poderiam ser feitas para acompanhar e monitorar para saber se, de fato, os programas de ética funcionam nas empresas. Como exemplos, seguem algumas delas. Então, temos algumas perguntas que devem ser feitas para se verificar que se o produto, se o código de ética está sendo seguido corretamente na empresa. A primeira pergunta é, olha só, os empregados conhecem e seguem o código de conduta implantado na empresa? É uma pergunta. Eles conhecem? Têm conhecimento? Foram treinados? Os dirigentes cumprem totalmente esses códigos? Os consumidores, clientes e usuários acreditam neles? Os analistas, ambientalistas e outros profissionais e ativistas confiam? Os concorrentes respeitam? Então, qual etapa do processo de implantação do Código de Conduta Empresarial
foi descrito nesse texto. Estamos falando da etapa de elaboração, da etapa de aprovação e divulgação, da etapa de implantação e treinamento, da etapa de monitoramento ou de avaliação. Pensemos juntos. Se uma das perguntas é: os empregados conhecem e seguem o código de conduta implantado pela empresa, logicamente, dá-se a entender que o código já foi construído. Essas perguntas foram feitas para acompanhar, e olha só a palavra-chave, monitorar, para saber se de fato esse código de conduta está sendo aplicado na empresa. Logo, a resposta correta é monitoramento. Nós estamos falando da etapa de monitoramento, porque um código, ele não é só elaborado, ele não é só divulgado, nem é apenas um treinamento, não para por aí. Ele precisa ser monitorado, inclusive com a criação de um canal de denúncias de infrações contra a dimensão ética na empresa e, eventualmente, uma avaliação do conteúdo do código. Então, para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda, que coisa bela! Pode comemorar! Turma, segundo item, olha só. Mais uma vez, qual etapa do processo de implantação do Código de Conduta Empresarial vai ser descrita logo acima? Eu vou ler e você vai dizer qual é essa etapa. Olha só. O Código de Ética elaborado deve ser comunicado aos stakeholders, partes interessadas. Uma boa comunicação do código é um ponto importante para o sucesso na implementação. Bom, pelo texto, nós sabemos de antemão que esse código já foi elaborado. Ele está sendo comunicado. Se ele está sendo comunicado, nós estamos numa etapa posterior à etapa de elaboração, que é a etapa de aprovação, divulgação. Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Turma linda, maravilhosa! Avelino Lopes, Bonfim do Piauí, Cajazeiras, Francisco Aires, Itaueira, Jatobá do Piauí, Juazeiro do Piauí, Monte Alegre, São Gonçalo, São Francisco de Assis do Piauí, São José do Peixe. Coloca o nome dos alunos no chat, que eu dou um abraço nominalmente a cada aluno desses polos lindos, maravilhosos do meu Piauí. Aliás, um abraço carinhoso para esses alunos maravilhosos do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro, turma. Agora vamos falar do público interno e o público externo, que será, digamos assim, atingido, ou melhor, alcançado pelo Código de Conduta. Quando eu falo em público interno, eu imagino aqui, essa é a área da empresa, e dentro da empresa, vamos pensar em termos físicos. Numa empresa eu vou ter os funcionários, colaboradores, os conselheiros, os sócios, os diretores, os gestores e os administradores. É o público interno de uma empresa. São aqueles que fazem a empresa funcionar, a empresa existir. É a locomotiva da empresa. Porém, toda empresa tem também um público externo. E esse público externo, ele também é alcançado pelo Código de Ética. Quando falamos em público externo, estou me referindo a clientes, fornecedores, terceirizados, prestadores de serviços para a empresa, concorrente, imprensa, redes sociais e outros membros da comunidade externa. Vamos agora identificar cada um
desses membros do público interno e do público externo. Vem comigo, olha só. Turma, com relação ao público interno, nós temos pelo menos quatro elementos, mas, claro, há muitos mais elementos internos numa empresa. Vou destacar esses quatro. Primeiro, funcionários ou colaboradores. Em se tratando da ética, os colaboradores, eles precisam conhecer, respeitar e praticar ações que contribuam e estejam aliadas à identidade organizacional da empresa. Lembram do que quando eu abordei o conceito, a questão da identidade organizacional? A identidade organizacional de uma empresa são a sua missão, sua visão e os seus valores. A missão, qual a missão que ela enxerga dentro da área do mercado onde ela atua? A visão, o que essa empresa quer ser em curto, médio e longo prazo? E também, olha só, alunos lindos, maravilhosos, os valores da empresa. Bom, temos alguns alunos de Itaueira, vou mandar aquele abraço, olha só. Temos o Arthur, abraço carinhoso, Arthur de Itaueira, a Tainara, o Gabriel, tem mais algum? Será que tem mais algum aluno? Gabriel, Tainara, Arthur, a Catiele, abraço carinhoso, lindos, maravilhosos, inteligentes e competentes, futuros técnicos em informática, aprendendo a dimensão ética da sua profissão. Pode colocar o nome do aluno que eu vou mandar aquele abraço carinhoso. Bom, outro elemento do público interno, aquele que está, digamos assim, dentro do cercadinho da empresa, digamos assim, usando um termo em voga no Brasil atualmente. Olha só, José Henrique de Itaueira, aquele abraço. A Luane, também de Itaueira, aquele abraço. Coloca também o nome da escola, da mediadora, lindos, maravilhosos, inteligentes, competentes. Outro elemento são os conselheiros. O conselho da empresa. A empresa possui um conselho de ética, conselho de administração, conselhos para diversos setores e áreas. Esses conselheiros, eles devem ter uma forma de conduta que evite o conflito de interesses. Os valores dos conselheiros de uma empresa devem estar alinhados à empresa, evitando algo que chamamos de conflito de interesses. O que é um conflito de interesses? Daqui a pouco eu explico. Próxima parte, próximo elemento, sócios ou associados. Se a empresa for uma empresa de capital aberto, opa, mais gente! Exile de Fátima Aguiar Aquino. Gosto muito das aulas, maravilha. Fátima Aguiar Aquino, abraço carinhoso, que é minha querida. Eu gosto muito dos meus alunos, fico feliz que gostam da aula. A mediadora de Itaueira é a professora Indiara. Abraço carinhoso, minha querida. Salve, salve, turma. Os sócios, eles não fazem parte necessariamente da direção da empresa, mas eles investem na empresa porque compraram ações. Ao comprarem ações, investiram capital, dinheiro na empresa. Eles também precisam ser monitorados pelo Código de Conduta. Soraya, Jéssica, Kelvin, São Francisco de Assis, Lohane, Felipe, Gabriel, Gleiciane, Emanuele, Renato, David, Sandra, Vitor, Hugo e Pamela de São José do Peixe. Aquele abraço carinhoso. Então, os associados, eles representam a instituição. Por isso, é preciso que o Código de Conduta também alcance os associados. É preciso ter uma política clara, certo, para os associados, que eles devem respeitar as leis e a ética institucional. Mesmo o associado não sendo membro da direção, ele tem uma responsabilidade com a marca, com a imagem da empresa. Também temos, olha só, os diretores.
gestores, administradores, o que é popularmente chamado de o alto escalão da empresa. Nenhum gestor, olha só, nenhum gestor deve exercer sua autoridade em benefício próprio. Além disso, o exemplo de conduta deve partir da alta gestão, algo que conversamos na aula passada. O bom exemplo parte lá de cima, certo? Não pode um gestor, diretor de uma empresa, exigir ética de alguém do serviço de limpeza quando ele não é a pessoa ética, não é a pessoa com valores. Então, o exemplo deve partir deles, diretores, gestores e administradores, para, certo, motivar e inspirar os demais colaboradores. Porque aplicar condutas éticas somente para o baixo escalão é um procedimento antiético. Você faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é algo antiético. Uma coisa interessante que eu vou abordar mais à frente, tá bom? É a questão do benefício próprio. Tem pessoas que fraudam as empresas para enriquecerem. Eu acabei de assistir num serviço de streaming um documentário sobre um festival de música nas Bahamas, chamado Fyre Festival, em que o diretor do festival, o organizador, roubou a empresa, roubou os colaboradores, enganou os clientes e hoje está solto, porque depois do documentário eu tive a curiosidade de pesquisar o nome dessa pessoa. Então, ele agiu em nome e benefício próprio. Ele prometia algo para os clientes, vendia coisas que não existiam, ficava com dinheiro, pagou a fiança quando foi preso, respondeu ao processo de liberdade, ficou pouco tempo na prisão, depois de ser condenado, continuou aplicando golpes. Ele agia em benefício próprio. Muita gente está com problema na justiça por causa dele. Recomendo esse documentário, certo? Ele está nessa plataforma de vídeo. Não vou fazer propaganda de graça. Está aqui, essa plataforma de vídeo. E o documentário é esse aqui, Fyre Festival. Muito interessante, certo? Aqui vocês assistem para fazer tudo o contrário do que tem nesse festival, do que houve em termos de conduta ética. Rafael Henrique, alô para Francisco Aires, abraço carinhoso. Maria Eduarda, de Aroazes do Piauí, um alô para Esli de Cristalândia, abraço carinhoso também. É muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente. Então, turma, recomendo, assistam e percebam a conduta antiética do diretor do festival, do organizador do festival. E toda vez que um colaborador, ele cobrava desse organizador, desse diretor, né, a verdade, a transparência, coisas que nós aprendemos em aulas anteriores, no que diz respeito à governança corporativa, e vamos aprofundar na próxima aula, ele desligava a pessoa, demitia ou desconversava. Uma pessoa totalmente antiética. É um documentário para você assistir para saber o que não deve fazer. Bom, mas fora do cercadinho, nós temos um público externo, um público com quem nós nos comunicamos. São exemplos de público externo. Vou ler novamente. Ó. É um público com o qual a empresa se relaciona. A empresa tem clientes, uma empresa tem fornecedores, pode ter empregados terceirizados que não são da empresa, mas trabalham na empresa, prestadores de serviço. O concorrente é um público externo. Você também conversa, dialoga com o concorrente. A imprensa, redes sociais e outros membros da comunidade externa. Então, vamos lá. Olha só, turma. O primeiro elemento do público externo é o cliente. O que é o cliente? Aqui temos um conceito de cliente. Ó. Vou marcar essas duas palavras que são importantes. Efetivo
ou potencial adquirente usuário de produtos na compra ou aluguel de bens ou serviços oferecidos por um indivíduo ou por uma organização. Ele é a razão de ser do negócio. Toda empresa abre em função dos clientes. O que eu quero atrair quando eu abro uma padaria? Clientes. O que eu quero atrair quando eu abro uma farmácia? Clientes. Supermercado? Clientes. Um bazar? Clientes. Uma banquinha na feira municipal da cidade? Eu quero atingir clientes. Mas olha bem esses dois termos. O cliente, muita gente não entende isso. Muita gente acha que o cliente é só aquele que compra o serviço, o efetivo. Ah, ele é meu cliente porque ele comprou um produto meu, ou ele alugou, ou ele, contratou um serviço que eu estou oferecendo. Não. O cliente também pode ser em potencial. E você tem que valorizar o cliente potencial. Quando você está numa loja, você tem que dar importância a todas as pessoas. Você, vendedor que me assiste, dê atenção a todas as pessoas que entram na loja. Mesmo que ela não compre, que ela esteja apenas recolhendo informações, porque ela pode ser um cliente futuro. Aconteceu comigo. Eu precisava comprar um ventilador para a minha casa, porque o meu queimou. Então eu fui para um shopping aqui em Teresina, e nesse shopping eu fui na primeira loja. Na primeira loja que eu fui, eu gostei de um modelo, perguntei o valor para a vendedora foi super atenciosa comigo, ela falou as especificações do ventilador, e em seguida me disse o preço, e eu fui honesto com ela, disse, olha, eu vou olhar mais algumas lojas nesse shopping, está bem, mas se aqui for o melhor preço, eu vou comprar aqui nessa loja com você. E ela, tudo bem, o senhor pode pesquisar e ao retornar o senhor me procura. Ela não fez cara feia, ela não ficou com olhar de má vontade, ela reconheceu que naquele momento eu era um potencial comprador. Então, eu saí da loja e fui fazer a pesquisa. E após visitar 4 lojas no shopping, eu percebi que o lugar mais barato foi justamente nesse primeiro local que eu fui comprar. Voltei para a loja e eu disse para ela, olha, eu vou comprar aqui porque aqui é o mais barato. Ela abriu um sorriso, eu comprei o produto. Quando eu cheguei em casa com o produto, alguns parentes meus, um cunhado, uma cunhada, gostaram do produto e disseram, olha, nós vamos comprar também. Pois eu disse, não, então você vai comigo para comprar com a vendedora que me atendeu. E então, no outro dia, fomos à loja e compramos mais 2 ventiladores com a mesma vendedora. Ou seja, olha só, ela tinha um potencial de vendas. 0 por enquanto. Uma esperança que eu voltasse. E em 24 horas ela vendeu 3 ventiladores e ganhou a sua comissão. Percebe então? O cliente não é só o efetivo, é o potencial. Você tem que ter paciência com as pessoas, inclusive quando você for técnico em informática, paciência, porque você precisa muito também deixar uma boa impressão no cliente potencial, tá bom? Bom, outro elemento do público externo, ó, fornecedores, terceirizados, prestadores de serviço. Turma, em caso de um fornecedor que, por exemplo, você ficou sabendo que um fornecedor seu, ele possui mão de obra escrava. Vai contra os princípios da sua empresa, no seu código de conduta da não exploração do trabalho. Você sabe que um fornecedor seu pratica mão de obra escrava. A sua empresa também tem como valores a sustentabilidade. E você acaba de descobrir que um fornecedor seu polui o meio ambiente. O que você faz? Você se nega a fazer negócios com essa empresa. Olha, nós não vamos mais comprar o seu produto, você fornecedor, porque a sua empresa não está de acordo com nossos valores. Professor,
Por que fazer isso? Porque a sua imagem ela pode ser prejudicada por esse fornecedor. Se, por exemplo, o Ministério de Trabalho ele faz, né, uma investigação nesse fornecedor seu que aplica mão de obra escrava e por isso o produto que ele vende é mais barato, qual é o lema do investigador? Siga o dinheiro. Todo investigador, quando quer descobrir grandes crimes, ele vai seguindo o caminho do dinheiro. Então, para quem essa empresa vende produtos? Olha, para a sua empresa. Aí você vai entrar naquela malha de sujeira de empresa que explora mão de obra escrava. Não, mas eu não exploro. Não explora, mas você compra produtos de uma empresa que explora mão de obra escrava ou que polui o meio ambiente. Percebe, então? Então, os fornecedores, eles também precisam, turma, estar de acordo com os valores da sua empresa. Polo de Jatobá do Piauí! Maravilha, maravilha! Que coisa linda, que coisa bela! Povo maravilhoso! Um oi para Noemi de Cristalândia! Que coisa linda, que coisa bela, turma! Agora com concorrente. Quem é o concorrente? Concorrente é alguém que quer o teu dinheiro. Só isso. Não quer nada, né? Aqui está o dinheiro. Aqui está você. Aqui está o concorrente. Ele quer justamente o dinheiro que você tem. Ele quer tomar os seus clientes. Ele quer ele quer pegar a sua fatia de mercado. Enfim, ele quer lhe ultrapassar nas vendas, tá bom? Só que é o seguinte, não é porque é o seu cliente que você tem que tratar, certo, a outra empresa como um inimigo ou tratar com desrespeito. Quando eu era garoto, morava em Fortaleza, minha cidade natal, toda vez que eu ia ao centro da cidade, eu ria bastante, porque numa das ruas, lá da Avenida Imperador em Fortaleza, havia 2 salões de beleza que eram concorrentes. Ficava um do lado do outro. E eram salões inimigos. As donas se detestavam, de tal modo que elas escreveram cartazes, né, murais, ao lado de cada salão, com palavras ofensivas à concorrente. Eu lembro muito bem de uma das frases de um dos salões. A mulher do lado é mentirosa. Nós somos excelentes cabeleireiras. Aí a outra colocou, né? A inveja é a arma das incompetentes. E isso foi por anos. Eu estive agora em Fortaleza recentemente, esqueci de ver se ainda existem esses salões de beleza que brigavam. Provavelmente não, porque eu estou fora de Fortaleza há mais de 20 anos. Agora eu me sinto muito mais teresinense, tá bom? Mas assim, turma, é uma atitude errada. Você falar mal do concorrente, você ser, certo, desrespeitoso, é uma atitude errada. O concorrente, ele deve ser tratado com respeito. Se você estiver vendendo um produto para alguém e o seu cliente começar a falar do seu concorrente, você evite falar mal ou colocar defeitos. É uma atitude antiética. Ah, eu estive na loja tal. Eita, os produtos lá não prestam, vendedores são horríveis. Não. Você tem que tratá-los com respeito, para que você não deixe uma má impressão sua para esse cliente e para que esse cliente não chegue na sua concorrente e diga, olha, fulano de tal falou mal de vocês. Pelo contrário, você tem que ser esperto. Olha só, se o teu cliente começa a falar do concorrente, aproveita a situação e pergunta, olha, o que você acha do produto ou serviço do concorrente? Eles vendem carrinho de mão como a gente. Como é o carrinho de mão lá? Ele é bom? Você gosta? Aí o cliente vai falando. O que você gosta lá naquela loja? O que você não gosta? Você questiona o seu cliente sobre o concorrente e você vai
fisgando informações. Olha só, em vez de brigar, você está colhendo informações sobre o seu concorrente. Com base nessas informações, você desenvolve uma nova estratégia de vendas. Ah, agora eu sei que o meu cliente está vendendo muito carrinho de mão, porque a roda é cor-de-rosa e as pessoas gostam de roda cor-de-rosa. Eu vou também vender carrinho de mão com roda cor-de-rosa. Percebe então? Eu estou exagerando, mas para dizer que você pode usar essa conversa para colher informações. Então, o seu concorrente é, de certa forma, um parceiro seu também, tá bom? Embora vocês estejam brigando por esse dinheiro, esse saco de dinheiro. Continuando! Abraço carinhoso, gente linda, maravilhosa, a Noemi de Cristalândia, a Fátima Aguiar, abraço carinhoso, Maria Eduarda, Rafael Henrique, Fátima Aguiar Aquino, os polos, Avelino Lopes, Bonfim do Piauí, 1 e 2, Cajazeiras do Piauí, Francisco Aires, Itaueira, Juazeiro do Piauí, Monte Alegre, São Gonçalo, São Francisco de Assis, São José do Peixe e o polo de Jatobá do Piauí. Mais alguns elementos do público externo. Olha só, a imprensa, ou seja, a mídia. Turma, toda empresa precisa saber conversar com a imprensa. Nesse documentário que eu assisti, quando o festival, o Fire Festival, foi oficialmente declarado um fracasso, o organizador não soube conversar com a imprensa. Ele quis mentir para a imprensa, certo? Não assumir a culpa. Você precisa saber conversar com a imprensa. Um manual de relação com a imprensa, até mesmo para saber o que falar, até que ponto chegar nas suas declarações e saber lidar com as críticas que vêm da imprensa. Todo mundo que vira pop, não se iludam. Você, aluno que está me assistindo, que quer ser famoso. Ó, todo mundo que vira pop, popular, já diria a música dos Engenheiros do Havaí. O pop não poupa ninguém. O Papa João Paulo II, muito popular, levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Ou seja, todo mundo que é pop vai ter problemas com a imprensa. E nós vemos tantos artistas jovens hoje em dia que entram em depressão porque um Twitter de um jornalista fez uma crítica. Nós estamos sujeitos a isso, está bem? Todo mundo que vira popular vira alvo da imprensa. Você vira vitrine. É muito fácil você ser pedra atirando na vitrine. Difícil é você ser a vitrine. Eu acho lindo quando eu vejo na televisão pessoas que eram pedras que atiravam em vitrine, hoje são vitrine, recebendo pedradas, perdendo o controle, querendo arrancar o celular de uma pessoa que está lhe criticando. Como é lindo pessoas que atiravam pedras hoje receberem e a gente vê a reação delas. Como é lindo. Eu fico assim maravilhado para percebermos que a roda gira. Cuidado ao atirar pedras. Um dia vão atirar pedras em você e você não vai gostar. Olha só, Juana Alves, Francisco Aires do Piauí, abraço carinhoso. Gabriele Nunes, Francisco Alves do Piauí. Turma, outro público externo que você tem que tomar cuidado, e está relacionado também com a imprensa, são as redes sociais. É preciso ter políticas claras sobre as redes sociais. Ou seja, quando é um veículo da empresa, por exemplo, a página eletrônica da empresa e as redes sociais da empresa precisam ser bem gerenciados. Ter um cuidado com questões como direitos humanos. Vocês perceberam agora, não é? Ontem e anteontem, uma série de empresários em redes sociais que falaram absurdos contra a democracia, ofensas homofóbicas, ofensas sob a ótica do preconceito religioso também. Como
essas declarações dessas pessoas em redes sociais vai afetar a empresa de cada um e cada uma que deu aquela declaração na rede social. Como vão ser afetados já movimento de boicote a essas empresas que estão estimulando um golpe de Estado no Brasil. Muito cuidado com essas declarações. A atuação dos colaboradores em redes sociais, até onde vai o pessoal e o profissional, o seu WhatsApp, o seu Facebook, o seu Twitter é pessoal, mas em alguns momentos pode afetar a identidade da empresa. Você tem que ter a sensibilidade para perceber isso quando a sua postagem pessoal ela atinge a instituição, a empresa onde você trabalha, mesmo às vezes sem você se dar conta disso, tá bom? Outros agentes na internet, o que o público externo diz sobre a sua empresa nas redes sociais? O que é que eles falam sobre a sua empresa, sobre como ela atua, como ela gerencia as questões e etc. Também é algo muito, mas muito importante. E por fim, norma de conduta ao público externo. Toda empresa, querido aluno, ela precisa ter uma relação com a comunidade local, com entidades governamentais, organizações não governamentais e, inclusive, entidades religiosas. São outros membros. Uma empresa não vive só em questão, em relação a cliente, a fornecedor, certo? Ou a outros agentes, como a imprensa, como o concorrente, não. Uma empresa também tem uma relação com a sociedade. E eu trago aqui o meu clube de futebol, ao qual torço, o Ceará Sporting Clube. É um clube que me dá orgulho, não por causa dos resultados em campos. No momento não está bem. Foi eliminado da Sul-Americana pelo São Paulo, há algum tempo não ganha títulos relevantes. Mas olha só, primeiro, algo que me deixou completamente feliz, não é? Ver que é um clube que tem um código de ética e um manual de ética muito bem elaborado, muito bem detalhado, que prevê todas as coisas que eu vou colocar aqui daqui a pouco, são previstas no Código de Conduta do Ceará. Mas também o Ceará ele tem uma preocupação, aqui é a sede do clube, aqui já aumentou, aqui tem um mini estádio, inclusive. Bom, o Ceará ele tem uma relação com essa comunidade aqui. Ó. Essa comunidade aqui, ela é chamada de comunidade do canal. É uma forma pejorativa dos torcedores rivais se referirem ao time do Ceará, torcedores do Fortaleza e do Ferroviário. Ah, o Ceará é o time do canal. É o time do canal. Você sabe que um canal, certo? Aqui, ó, a foto do canal. É um local, não é? Digamos assim, não muito agradável de se morar próximo. Então, o que o Ceará fez? O Ceará adotou esse canal em termos sociais. Inclusive, o Ceará fez uma marca, o time do canal. Ou seja, é um time que tem uma relação afetiva, próxima e social com essa comunidade, digamos assim, mais carente, que mora ao lado do clube. Isso, gente, é um exemplo maravilhoso de relação com a comunidade local, coisa que muitas empresas não fazem. Há empresas que simplesmente fecham as costas, fecham as portas, viram as costas para a comunidade local. Muitas ações sociais são realizadas nessa comunidade e, inclusive, o sócio-torcedor, o plano de sócio-torcedor do Ceará, ele possui uma modalidade sem custo algum para todas as idades, para quem mora nessa comunidade. Então, quem mora nessa comunidade aqui, por exemplo, assiste jogos do Ceará gratuitamente, porque recebe o cartão, o plano de sócio-torcedor. Então, percebe? Então, isso aqui é um exemplo de responsabilidade social, fora iniciativas filantrópicas que são realizadas aqui. É uma forma da empresa se relacionar com a comunidade local.
quem dera mais empresas fizessem o mesmo, né? Cada vez mais entidades privadas comprometem-se com o meio social em que vivem, pois não é admissível que retirem lucros da sociedade sem uma contrapartida de responsabilidade social. Nós temos responsabilidade social com a sociedade. E, enfim, para iniciarmos mesmo a temática de hoje, as aplicações de natureza social, financeira e contábil do Código de Conduta. Nós vamos dividir essa apresentação em duas etapas. Eu vou até um determinado ponto e na próxima aula eu continuo desse ponto. Quando eu falo próxima aula, certo? Uma aula termina, a outra inicia logo em seguida, hein? Não vão achando que terminou a aula, eu posso ir para casa. Não! Não! Que história é essa? Que história é essa? Essa aula aqui, essa aula magna, ela sim, querido aluno, ela possui um tempo muito bom. Turma, aqui são os assuntos abordados no Código de Conduta, tá bom? Nós vamos fazer um recorte desses assuntos, primeiro falando sobre uma aplicação de natureza contábil do Código de Conduta, que é o cumprimento das leis e o pagamento de tributos. Tributo é imposto. Nós pagamos impostos. Se são justos ou são injustos, certo? Cabe a nós questionar, mas cabe também pagar. Toda empresa, ela está sujeita ao regime tributário. O que é o regime tributário? É um conjunto de normas e legislações que regem e vão indicar quais os impostos que as empresas devem pagar ao governo, e de acordo com a sua arrecadação. Por isso que tem uma diferença entre microempresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Cada uma dessas modalidades, digamos assim, de empresa, paga uma carga tributária diferente. Quem arrecada menos, claro, vai pagar menos, tá bom? No Brasil, nós temos 3 tipos de regime tributário: o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Eu não vou aqui entrar nos detalhes desses regimes tributários, porque vocês verão isso em outras aulas desse curso. O que eu quero falar é da dimensão ética, tá bom? A dimensão ética é muito simples. Bonfim do Piauí, professor, alunos, abraço carinhoso. Turma, é muito simples, ó. Deve, pague. Deve, pague. Se eu devo impostos, tributos ao governo, eu tenho que pagar essa dívida com o governo. Mas nós temos muitos crimes contra o sistema tributário. Muitos gestores, às vezes com a intenção de beneficiar a empresa, eles sonegam impostos ou outros tributos. O diretor de uma empresa, bacana, gostei muito, muito alto astral, obrigado, querido, é porque eu faço o que eu gosto, então eu faço o que eu gosto e ainda ganho dinheiro para isso, tenho que estar feliz, não é? Vamos lá, gente, ó, turma, alguns gestores, eles deixam de pagar impostos e tributos. Às vezes, um administrador, ele vai ver, percebe assim, olha, esse mês eu não vou ter dinheiro para pagar a folha salarial. Mas, se eu deixar de recolher o FGTS, vai sobrar dinheiro para pagar a folha. Aí, o que ele faz? Ele faz justamente isso. Ele não recolhe o FGTS dos funcionários e, ao não recolher, ele consegue o dinheiro para pagar a folha. A intenção pode ser até boa, mas é um crime. Vou deixar de pagar o imposto, um tributo à administração municipal para fechar a folha salarial. O correto
mas não estou dizendo que é bom, mas é o correto. Fazer um empréstimo para cobrir a folha salarial. Um empréstimo bancário se você tiver crédito. Ou vender algum ativo. Uma filial, alguns bens da empresa. Agora, sonegar impostos, não recolher a FGTS é crime. Se for descoberto, a empresa paga multas. Então, a empresa tem que deixar bem claro para o administrador. Ela não incentiva nem concorda com atos ilícitos, atos criminosos. Não concorda e não aceita. Se não temos dinheiro para pagar a folha salarial, vamos arrumar uma forma de realizar esse pagamento. Empréstimo, venda de ativos ou coisas assim, tá bom? Afim, certo? Diminuir o repasse aos sócios, acionistas do dinheiro, do lucro e assim por diante, tá bom? Bom fim do Piauí, gente linda, maravilhosa! Aliás, mais uma rodada de abraços. Avelino Lopes, bom fim do Piauí! Cajazeiras, Francisco Aires, Juazeiro do Piauí, Monte Alegre, São Gonçalo, São Francisco de Assis do Piauí, São José do Peixe, turma linda de Bonfim do Piauí, Jatobá do Piauí, alunos, Fátima Guiara Aquino, abraço carinhoso, Rafael Henrique de Francisco Aires, Maria Eduarda de Aroazes do Piauí, também a Esli de Cristalândia, a Noemi de Cristalândia, Juana Alves, Francisco Aires, Gabriele Nunes, também de Francisco Aires, continuando, lindos, maravilhosos, vem comigo. Demonstrativo de natureza social e ambiental. Turma, eu falei agora há pouco sobre a questão da responsabilidade social, utilizando o meu clube de futebol, do qual eu sou fã, como exemplo. Nós, as empresas, elas precisam demonstrar que possuem responsabilidade social. Elas precisam ter transparência e compromisso ambiental social. Então, o demonstrativo de natureza social e ambiental, ele vai mostrar até onde a empresa é parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social. Até onde a empresa está, certo, comprometida com essa demonstração. Então, nós temos, por exemplo, o balanço social. É um demonstrativo porque demonstra, porque mostra, porque publica como está a dimensão da responsabilidade social da empresa. Balanço social, demonstrativo criado com o objetivo de, anualmente, as empresas publicarem dados sobre seus projetos e ações sociais, os impactos e a sua relação com a sociedade interna e externa, além de descrever a relação com o meio ambiente. O objetivo do balanço social, turma, é divulgar como está a gestão econômico-social da empresa, o seu relacionamento com a comunidade, com o público interno e com o público externo, no que diz respeito à responsabilidade social. É no balanço social, por exemplo, que você vai mostrar se você fornece plano de saúde para os funcionários e quanto você destina, certo, da sua empresa para o plano de saúde. A assistência médica na própria empresa, um acidente de trabalho. A alimentação dos funcionários. Por sinal, vamos olhar aqui o próximo slide, olha só. Aqui, o balanço social das empresas, ele deve conter, indicadores econômicos. Quanto a empresa arrecada, certo? Os impostos que paga, folha de pagamento em encargos sociais, olha só. Encargos trabalhistas, folha de pagamento dessa empresa aqui, no caso a Real Rio. Olha só, folha de pagamento aumentando o valor de um ano para outro. Isso indica que ou aumentou o número de funcionários ou a empresa dá aumento de salário anual para seus funcionários, né? Os encargos trabalhistas também aumentam, dá a entender que a empresa ela aumenta anualmente o salário dos funcionários. Indicadores sociais internos. Indicadores econômicos, receita operacional, folha de pagamento bruta,
Tá bom? Indicadores sociais internos, ó. Quanto a empresa investe em alimentação, em saúde, em segurança no trabalho, ó. A creche, se há uma creche, ó, creche ou auxílio creche. Capacitação dos funcionários, ou seja, a capacitação para o funcionário se aprimorar enquanto profissional. Participação nos lucros, se existe. Indicadores sociais externos, quanto a empresa investe na comunidade, né? Na educação, na cultura. É uma empresa que patrocina eventos culturais, é uma empresa que, por exemplo, ela na sua cidade, né? Ela doou computadores para a escola da sua cidade e assim por diante. Indicadores ambientais, o que ela faz para reduzir a poluição, o que ela faz, quanto ela investe para aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais. Também, qual é o número de funcionários ao final do período, não é? Empregados com mais de 45 anos, isso é importante saber, não é? É uma faixa etária que, se você perder o emprego, para se recolocar no mercado de trabalho, é muito, muito, muito complicado. Você está obedecendo a quantidade de pessoas que deve ter a sua empresa no que diz respeito a necessidades especiais e outras informações. Tudo isso o balanço social apresenta. Outra questão interessante é a operação com partes relacionadas. O que é uma parte relacionada? É todo mundo. Olha aqui, vou voltar ao primeiro slide. Ó. Partes interessadas, ou seja, parte relacionada. São pessoas que têm interesse, relação com a empresa. Proprietários, clientes, fornecedores, empregados, concorrência, governo, mídia, comunidade, organizações sem fim lucrativo, instituições financeiras e etc, etc. Todo mundo tem interesse na sua empresa. Está relacionado à sua empresa. No entanto, tá bom? Ó, nós temos 3 tipos de partes relacionadas que são o quê? São pessoas físicas ou empresas que possuem relação com a sua entidade, com essa entidade. Pode ser, por exemplo, um acionista, uma pessoa que é acionista da sua empresa. Ou uma empresa que possui ações na sua empresa, uma holding, que é uma empresa que compra ações e participa da administração de várias empresas sem ter um ramo específico, ela própria, né? Então, nós temos entidades controladoras, ou seja, entidades que controlam uma determinada empresa. Temos aquelas que são controladas e aquelas coligadas, que participam do capital de outra sem controlar. São exemplos de partes relacionadas. As pessoas físicas, uma pessoa física pode ser uma controladora de uma empresa, ou pode ser, por exemplo, uma coligada, uma sócia da empresa. Possui, por exemplo, 10% de uma empresa, certo? Das ações. É uma coligada. E uma pessoa jurídica, uma empresa, tem ações nessa empresa. São partes relacionadas. Por que é importante saber disso? Porque todo negócio que você fizer, todo contrato ou transação, certo? Comprar, vender, emprestar, tomar emprestado, remunerar, prestar ou receber serviços, dar ou receber, exercer opções, distribuir lucros, todas essas transações, em todas elas, você deve satisfação às partes relacionadas à empresa. Todo mundo que tem ação na empresa, que comprou ações, ela é uma parte relacionada. Um exemplo claro que eu usei em aulas anteriores foi o caso do Henry Ford, lembram? Ele quis distribuir parte dos lucros da Ford nos seus inícios com seus funcionários para melhorar a vida deles. O que aconteceu? 2 acionistas que detinham 10% das ações da Ford entraram na justiça tentando proibir, né, pedindo para proibir, que a justiça proibisse que o Henry Ford doasse uma parte dos lucros para os funcionários, os colaboradores. O que eles alegaram? Olha, uma empresa tem que dar lucro. Uma empresa tem que dar lucro para os seus acionistas. Embora sejamos acionistas minoritários,
nós não abrimos mão dos nossos 10%, certo, de retorno. Se a empresa nos deve $1 milhão, nós queremos receber 1 milhão. E não queremos que uma parte desse milhão vá ser destinada à participação de lucro empresário e funcionários sem nos consultar. A justiça deu ganho de causa para os investidores, os acionistas com 10%. E o juiz falou exatamente isso. Uma empresa tem que dar lucro para os acionistas. E o Henry Ford não tinha direito de, olha só que interessante, não tinha direito de distribuir os lucros da empresa, prejudicando alguns investidores. Então, turma, ó, contratos, transações, certo? Sempre tem que levar em conta as partes relacionadas, quem possui participação na empresa, tá bom? Os sócios, os grandes sócios e etc, tá bom? O código de conduta, ele tem que definir essas normas de conduta com relação às partes relacionadas. Tem que definir como será feita a relação com essas partes relacionadas, em termos de administração, em termos de distribuição de lucros, certo? E também, se houver participação nos lucros para os trabalhadores e outras questões. Sempre essas partes relacionadas, elas devem ser consultadas. Ufa! Vamos tomar aquele copo com água geladinho para voltarmos daqui a pouco para a segunda parte da nossa aula. Vamos começar com essa questão aqui muito importante. Uso de ativos da organização. O que são ativos, como devem ser usados. Daqui a pouco, não saia daí, vamos conversar sobre normas nessa dimensão, previstas, que devem estar previstas num código de conduta. Não saiam daí, até daqui a pouquinho.